Boa tarde. Continuando nossas reflexões, hoje sábado, véspera do segundo domingo de Advento, cuja vela será acesa ou é roxa ou é vermelha, acompanhando pelo, pelo, pelo Google, né? Pesquisando. E tem algumas publicações falam que é vermelho, outras falam que seria o roxo. Mas o sentido em geral é o mesmo, o amor de Deus. O amor de Deus remete muito claramente à questão da metafísica, que nós vemos discutindo aqui. E esse amor, ele é chamado amor também ágape, porque seria um amor destituído de uma atração física, né? Não seria por meio dos contatos imediatos, do gostar, do sentir, mas um outro tipo de sentimento que é o algo intelectual. O suprassumo do conhecimento nesse ramo do teológico e da visão de Deus, nós estamos vendo, né? É a ontologia e a ontologia clássica católica. Desse, menos dentro da questão cristã. Inclusive, a maior obra nessa área é a obra, a Suma Teológica, nós já vimos, de São Tomás de Aquino. Esse amor de Deus é importante porque ele reflete no amor aos seres humanos. Isso é o gancho da mensagem cristã. Cristo resumiu os mandamentos todos e os ensinamentos dos profetas na amar a Deus e amar o próximo. Isso nós já vimos em outros nossos vídeos, no nosso canal de YouTube tem, na anunciação do Ruales Essencialismo e também na última das nossas tríades, que nós fizemos já uma explanação, né? A tríade nossa, a primeira obra, a Anunciação do Ruales Essencialismo, a segunda, a Revelação do Humanismo, e a terceira, que é a obra A Organicidade Pragmática. Na organicidade pragmática, nós vimos a partir de Deleuze, assim, vamos dizer, paradoxalmente, né, para nós, o último filósofo da linha moderna, né, dessa questão da filosofia moderna, ele seria o último filósofo, né, com sua filosofia da diferença e valorizar as diferenças, o singular, dentro da questão humana das minorias, né, foi o último estágio da filosofia humanista e moderna. O humanismo moderno, aí seria mais objeto de análise na nossa segunda obra, Semiologia da Revelação do Humanismo. Então, o humanismo seria o objeto daquela, né? E o humanismo, ele tem sua origem no chamado romantismo alemão. Sua origem não, tem o seu ápice, né, no romantismo alemão. A origem é a filosofia cartesiana e francesa e o empirismo inglês. Os dois seriam o início do humanismo da era moderna. Agora tem um humanismo ligado com o organicismo. O homem é um organismo, mas a natureza, o cosmos, seria também um organismo, né? E esse organismo remete, em nosso ver, a uma metafísica, porque
o cosmo é algo muito vasto, está em expansão, então sempre coisas a descobrir, mas remete a uma inteligência superior que seria Deus, uma inteligência como o ponto ômega de Teilhard Chardin, que nós observamos na primeira obra nossa, Anunciação de um Royal Ser Sensível. Mas aí nós tivemos na Idade Média, no ápice da metafísica, no ápice da análise de Deus, Deus Theos, né? Tivemos a Suma Teológica. Nós havíamos abordado. É uma suma tão importante que, inclusive, uma editora evangélica, pentecostal, a Tenda Gospel, ela está publicando também toda a Suma Teológica, né? Eu tenho só uma parte, são 3 livros, nós falamos que aqui é maior porque tem a versão em latim, nós já vimos isso, né? Agora vamos fazer mais ou menos uma perspectiva histórica que vai jogar para a nossa proposta de uma outra obra nossa, que são subsídios, né, para uma nova Suma Teológica, que esses tempos de organicismo e da teoria de Gaia vai exigir em nosso ver. Isso por conta que, embora o ápice do humanismo, com sua luta contra a Igreja Católica e contra a metafísica, né, com Kant, e depois o ápice foi o materialismo, primeiro de Marx, depois o materialismo geral do liberalismo mais radical, né, que é bem materialista e laico, vamos dizer assim. O marxismo era anticlerical no início, agora não está tanto, mas o liberalismo não era anticlerical, mas ao mesmo tempo era laico. Ele respeitava, mas falava que aquilo, a religiosidade, não tinha mais importância para a sociedade. E que os movimentos recentes têm realmente importância, algo a ser visto, né? E os movimentos recentes, principalmente da nova direita, a nossa proposta é que nós não podemos ser simplesmente negacionismo dessa realidade religiosa, falar que ela não tem importância, ela tem importância. Inclusive, a última grande mudança em sentido histórico, a queda do Muro de Berlim, teve um dos principais autores, o Papa religioso católico João Paulo II. Isso é fato histórico. Ele contribuiu muito para a transição, para a queda do Muro de Berlim e para a mudança dessa nossa época. Então, a religião, ela se tornou importante por conta dessa historicidade, da queda do Muro de Berlim e do catolicismo, veio puxando outras religiosidades e voltou-se ao às religiões pentecostais. Muita gente quer criticar e muitas vezes até despreza os pentecostais, inclusive setores da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, mas essa é a nossa proposta ao analisar a obra de Deleuze, né, a dobra. Deleuze recupera muito da escolástica. Inclusive, Deleuze, a própria filosofia dele, nos seus primórdios, na sua primeira grande obra, que é Diferença e Repetição, ele cita como influência o hoje beato, né, João Escoto, Duns Scott. Ele é outro nome, não vem, mas Scott é por causa que ele era escocês. Então esse beato é um famoso escolástico Duns Scott. Aqui nós temos a Suma Teológica. Só para título de ilustração, vamos ler uma passagem de uma introdução de Marie. Tentamos procurar, mas por conta do tempo não vimos. Seria religiosa, mas é de Marie-Joseph Nicolas, a introdução. E tem uma passagem que ela vai colocar, ou ele, né? Não sei, pode ser Jean-Marie, não sei, pode ser só o sobrenome, isso é uma tradição
também na europeia, muitas vezes chamar uma pessoa pelo sobrenome. Aqui no português, e principalmente no Brasil, a gente pega primeiro pelo nome, depois vem o sobrenome. Mas no inglês, na França, acho que um pouco na Itália, na Alemanha, eles puxam pelo sobrenome. Vamos ver. Para o romantismo do século XIX, seu culto do sentimento e do ego, quando sonha com as catedrais e as cruzadas, o que significará o pensamento da Idade Média? A teologia católica, totalmente ignorante da revolução que estava se operando, no estudo da revolução e nas fontes da revelação, quando se trata de pensar sua fé, vê apenas seu século virando as costas à tradição dos grandes escolásticos da Idade Média para tentar, um após outro, os sistemas modernos. Contudo, o que se levanta, ou melhor, se esboça de próprio na Igreja do século XIX, diante das poderosas construções de Kant, Hegel e Comte, é na França, na Igreja do século XIX, na França, o tradicionalismo de Bonald, Lamennais, ou o fideísmo de Botan, na Itália, o neoplatonismo, a Malebranche de Rossini. Com mais acuidade, o pensamento católico recorria ao ecletismo espiritualista de Victor Cousin. Demonstrou-se recentemente como, em meados do século, o italiano Ventura, geral de teatinos, instalado em Paris, produziram uma surpreendente síntese entre o tradicionalismo autoritário e o tomismo. Um tomismo tão vigoroso ligado a Bonald, como afastado de Aristóteles. Um tomismo fidelista. Era sob uma forma que só podia ser passageiro o caminho de uma descoberta futura maravilhosa de São Tomás. Ao mesmo tempo, na Itália, círculos influentes do pensamento teológico restabeleceu a escolástica e com ela o tomismo, que uma tradição escolar e espiritual contínua mantinha na ordem dos pregadores, os dominicanos, que estava reencontrando em Nápoles um fervor e uma audiência. Aí depois aqui vai fazer todo o histórico dessa recuperação das fontes, né? E vai lançar para os jesuítas da ordem jesuíta, de onde surgiu o padre Teilhard Chardin. E vai falar, a palavra antitomismo seria forte demais para caracterizar a posição dos que recusavam, principalmente a São Tomás, uma posição dominante e privilegiada entre os doutores e os padres. Para muito, Tomás de Aquino era, antes de tudo, o modelo e o tipo de uma atitude, a do pensador cristão que soube aceitar simultaneamente a fé e a razão, respeitando as exigências próprias de ambas. Mas hoje não se trata mais de Aristóteles, trata-se da razão moderna. E por que não tentar com Hegel o que São Tomás conseguiu exemplarmente com Aristóteles? Nessa proposta aqui, é a proposta nossa, que tem muitos já tentando, dentro desse racionalismo, vendo essa necessidade de um racionalismo mais deísta, ligado à fé, que é uma necessidade que nós... Aqui é um livro, ele é de 2003, já depois da queda do Muro de Berlim, né? Mas já não falando diretamente, mas essa questão da religiosidade voltando a ter importância. Aqui não tinha tanta importância que está tendo hoje. Tinha uma figura do Papa João Paulo II, tudo, né? Mas hoje são várias figuras em várias partes, centradas principalmente nos pastores evangélicos pentecostais.
e diante dos avanços da ciência, agora com a pandemia, com essa busca de revalorização da ciência, de novo fica atual se buscar de novo essa conciliação de fé e razão, que foi a proposta de São Tomás de Aquino na Suma Teológica. E essa é a nossa proposta com alguns subsídios, né? Isso nós veremos alhures, depois de terminada essa obra do organicismo, né? E nós vamos aprofundar mais nisso. E dentro dessa questão está inserido atualmente a questão da polarização, porque os laicistas e os materialistas e os ateus, eles estão se opondo flagrantemente a qualquer análise, a qualquer posição que tenha alguma base religiosa, mas está entrando em contradição, está entrando em choque com as aspirações da sociedade. E até essa questão do meio ambiente vem colocando em choque, nós já estamos vindo, né? Essa visão, principalmente porque esse lado humanista, o seu radicalismo se viu com o capitalismo, mas também com o materialismo antropológico darwinista. E está dando grandes males, né? Essa foi o objeto da nossa revisão. Um outro salto agora seria voltar a esse diálogo, e que vai ser necessário de qualquer forma, mesmo que essa posição continue arraigando, porque o avanço da direita e da nova direita, ela está muito ligada a essa questão dos desprezos desse pensamento moderno com a questão religiosa, muito pela questão moral, mas não só. É isso a nossa proposta desses subsídios, em nosso ver, né, para uma nova Suma Teológica. Boa tarde.